noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. É bom estar aqui em mais um momento de Noite da Esperança, onde podemos aprender um pouco mais a palavra do Senhor e estar preparado no nosso coração para receber mais o que Ele tem a falar para nós e também levar uma palavra para o nosso cotidiano. Caminhando nessa temática do mês relacionada ao chamado, hoje temos um tema bem específico que é o chamado dos apóstolos. Mas eu queria trazer isso para a nossa vivência do dia a dia e algo que possa servir de inspiração para a gente. Eu separei o texto de Mateus 4, do 18 até o 22. É um texto bem conhecido de todos, sobre a pesca. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: "Venham comigo e eu os farei pescadores de gente." Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. A gente tem, pelo menos eu sempre tive desde criança, a visão de que os apóstolos, os discípulos, eles eram pessoas bem especiais, né? A gente costuma aprender durante a nossa caminhada cristã tudo que eles fizeram, tudo que eles foram fazendo, entre várias outras coisas, mas a gente nunca para pensar que todos iniciaram do mesmo ponto, onde eles eram apenas trabalhadores comuns, judeus que trabalhavam com suas profissões. E no mais, eles não tinham nada demais, por assim dizer, eram pessoas como nós. E esse texto ele impacta muito quando Jesus chama esses homens que estavam pescando, porque eles estavam exatamente fazendo aquilo que eles sempre faziam, que era pescar. Eles estavam trabalhando normalmente e Jesus vai e chama eles e eles atendem esse chamado de imediato. E é justamente isso que eu queria trazer a cada um dos irmãos. Embora a gente tenha essa visão de que os apóstolos tinham uma grande vantagem de ter Jesus ao lado, de poder enxergar a face de Jesus, a gente nunca pode esquecer que Jesus está dentro dos nossos corações e permanece ao nosso redor, embora nós não consigamos ver Ele com os nossos próprios olhos, mas nós conseguimos sentir que Jesus está conosco. E durante a nossa jornada cristã, Cristo nos chama para servir a Ele, para seguir esse chamado, e Ele nos chama para seguir imediatamente esse chamado, para ser pescadores de homens, assim como chamou a Pedro, chamou a André, chamou a Simão, chamou todos os discípulos, todos eles. Cristo chama de imediato para que tomem um novo rumo em suas vidas e para que sigam o chamado que Cristo preparou para cada um deles. Claro que não é fácil. A gente também não pode romantizar o chamado como algo sendo de extrema facilidade, algo sendo totalmente compreensível para a gente. Até porque o texto nos diz que eles eram pescadores, de peixes, obviamente, e Cristo chama eles para se tornarem pescadores de homens. E isso nos mostra que eles teriam que desempenhar uma nova função totalmente diferente daquilo que eles faziam, embora Cristo use uma metáfora da pesca para pescar novos homens, mas se a gente for levar pelo sentido literal, é totalmente diferente fazer o evangelismo e todo o serviço que os discípulos fizeram durante a trajetória cristã como uma pesca. E isso nos traz o conforto de que Cristo, quando Ele nos chama, Ele primeiramente nos capacita. E quando Ele nos capacita e nos chama para que possamos fazer isso de imediato, Ele vai confirmando todo esse chamado dentro do nosso coração e dia após dia, isso vai se concretizando. Tem um texto que eu gosto bastante na Bíblia, que já é bem mais para o final dos evangelhos, ali quando Jesus foi crucificado, Pedro volta até o mar e chama os então apóstolos, né, para que pesquem junto dele e retomem a vida antiga que eles tinham, né? Isso deixa bem claro que naquele momento
o chamado que eles tinham recebido de Jesus se tornou um pouco encoberto por aquele momento de dificuldade de que Jesus parecia que tinha se afastado, Jesus já não estava mais presente fisicamente e parecia que tudo aquilo que ele trouxe de convicção a cada um deles já tinha se esvaído. Mas quando Jesus chega aquele momento e chama novamente eles para que voltem àquele chamado inicial que Cristo fez em Mateus 4, ele nos lembra que o chamado não é uma trajetória fácil, é necessária a capacitação que vem dele, e que principalmente é necessário ter fé, é necessário ter toda a dinâmica devocional a Cristo, devotar tudo aquilo que nós temos, para que possamos ter força para seguir nesse chamado, que não é nada fácil, muito pelo contrário. Porque a nossa tendência natural é voltar para aquilo que nós já fazíamos, porque é reconfortante, é algo que a gente sabe fazer, que a gente consegue com maestria, assim como a pesca, a gente consegue com maestria, é muito mais fácil do que fazer aquilo para que fomos chamados. Não necessariamente queremos fazer aquilo para que fomos chamados, mas Cristo traz esse conforto a nós e é o que temos aprendido durante todo esse mês relacionado ao chamado, tanto servirmos de coração, servirmos com fé, servirmos com essa urgência do tempo, né? Agora falando sobre o imediato. Isso foi o que permeou todo o nosso devocional nesse mês e é a mensagem que eu queria trazer a todos da convicção de que o chamado ele não vem de nós, mas ele vem de Deus, a capacitação vem dele e principalmente devemos aceitar ele de imediato, porque a obra de Deus é agora. Podemos até não entender como vai desencadear, como pescaremos homens, assim como diz no texto, mas Cristo ele vai providenciando todas as coisas até que chegue um momento em nossas vidas onde, assim como os apóstolos, nós, de alguma maneira, conseguimos deixar um legado. E o legado, ele não está em nos envaidecermos dos atos que fizemos, mas o legado, ele representa aquilo de importante que fizemos, que permanece como uma marca na vida da igreja durante o tempo. Principalmente, somos chamados para deixarmos marcas na vida das pessoas, e essa marca é vinda de Cristo. Gostaria de deixar essa mensagem a cada um de vocês e convidar também para que permaneçam junto a nós nesses momentos de devocional do Noite da Esperança, que são imensamente importantes para os nossos corações, para nossas mentes. Embora muitos sejam temas que talvez não surtam tanto imediatismo para nós, é muito importante acompanhar cada um dos devocionais, porque em algum momento das nossas vidas passaremos por isso que conversamos aqui e ter a certeza de que Cristo está conosco e que Ele já falou conosco de tal maneira em certo momento é reconfortante, e essa é a dinâmica do devocional, não é levarmos uma palavra apenas durante a semana, mas é levarmos a palavra para toda a nossa vida. E mantemos nessa jornada que não é fácil, mas que Cristo capacita acima de tudo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.